A igreja dizia no início da celebração, logo após o Natal, nos propõe esta liturgia, que é para que nós possamos ir aprofundando a nossa catequese, o nosso conhecimento, o nosso entendimento acerca dos mistérios que envolvem o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sempre temos que ter clareza. Pedro nos fala, na sua carta, saber dar as razões do vosso crer. Então, um pouquinho de doutrina sempre é bom a gente conhecer, Senão vem alguém com meia dúzia de palavras, 2, 3 versículos e a gente fica perdido já. Quem é este menino? Quem é este menino? É a resposta que a liturgia de hoje, a liturgia da palavra, quer nos dar. E por isso nós chamamos esta celebração de Epi, que significa manifestar, Aquilo que vai além, mostrar aquilo que não se percebe, aquilo que tem fatores, influências determinantes, a epifania de Jesus. Quem é Jesus? Nós ouvimos que estes reis magos, assim chamados, que eram estudiosos, trazem consigo alguns presentes para apresentarem a Jesus. Estes presentes são reveladores. O ouro é algo que se dava, presente que se dava à realeza, aos reis. O incenso, e na igreja, vez ou outra, nós o utilizamos, justamente porque uma vez que ele se queima, resta a fumaça. Esta, qual o seu destino? Ela sobe. Então, o entendimento de que vai a Deus. O incenso representa e recorda-nos a divindade de Jesus. Obrigado. E a mirra era um perfume utilizado pelo povo judeu ainda hoje para completar e para realizar os ritos fúnebres. Eis a humanidade de Jesus, a morte. Também ele faz essa experiência humana que todos fazemos. Então, Jesus, ele é rei, ele é Deus e é homem. Este menino concentra em si todas estas realidades. É o Messias que esperamos. Nós, na nossa cultura, entregamos também presentes uns aos outros, mas diferente de nós, boa parte da Espanha, região de Madrid, por exemplo, os presentes não são entregues no dia de Natal, porque os reis não entregaram exatamente ali. Entregar os presentes significa chegar diante de Deus e apresentar algo. Nessa região da Espanha, é no dia de hoje que eles fazem a entrega dos presentes. Celebram o Natal, mas não entregam os presentes. Entregam os presentes neste dia da Epifania. Lembrando justamente esse gesto realizado por estes reis magos. A cidade de Madrid mesmo fica toda enfeitada, toda preparada, e saem pelas ruas e 3 homens vestidos de modo distintos, que representam os reis magos, vão em seus cavalos e distribuem presentes e balas para as crianças. Papai Noel lá não tem vez, É os reis magos quem fazem a entrega dos presentes. Justamente esse sentido litúrgico, esse sentido de conhecer e voltar-se a esta origem, presentear o Senhor. Estes reis, como que eles chegaram até o menino? É claro, conheciam as profecias.
conheciam a palavra que falava sobre uma estrela que indicaria o caminho. Diante disto não duvidaram. Tiveram uma fé firme, sólida. Não titubearam perante a fadiga da longa viagem. Percorreram vários quilômetros, porque o coração deles era generoso. Não adiaram a viagem para mais tarde, como às vezes é a tentação de sempre adiar para amanhã, coisas que devemos iniciar hoje, porque eles tinham a alma decidida. Quem tem a alma dividida não consegue. Muitas vezes nós não alcançamos o êxito, mesmo espiritual, porque temos a alma dividida entre muitas coisas. Eles tinham a alma decidida. E nos testemunham assim a perseverança. Se não tivermos a perseverança, teremos dificuldade em encontrarmos-nos com Deus. Estamos iniciando 2021. Se não tivermos perseverança nas coisas de Deus, muitas distrações, muitas preocupações nos tirarão o foco. Teve momentos que a estrela desapareceu. Poderiam pensar eles, não dá para seguir viagem, não dá para continuar. Também nós, pode ser que durante este ano tenhamos algumas dificuldades, também a nossa estrela desapareça, também nos faltem alguns sinais para tomar as decisões mais acertadas, ou que pelo menos achamos naquele momento serem as mais acertadas. Mas eles não desistiram. Que este ano seja um ano de perseverança, gente. Este ano, com certeza, nos provará, com certeza nos desafiará. É preciso, no entanto, para não se perder, ainda que às vezes, a estrela fique ofuscada e não a vejamos, pode ser que tenha um tempo nublado, pode ser que tenha um tempo chuvoso e a gente por alguns dias não veja bem a estrela. Mas é preciso que nós, a exemplo dos magos, destes reis magos, nos deixemos guiar pela estrela. E o que é a estrela? É um sinal de Deus, uma orientação de Deus na vida deles. Deus também nos dará sinais. Deus também ajudará a pontuar a direção de nosso caminho. Mas é preciso que por isso nossos olhos estejam fitos, estejam dirigidos para estes sinais. São Boaventura, ele nos fala que a estrela que nos conduz a Jesus é tríplice, atualizando a palavra. A Sagrada Escritura. São Boaventura diz que a Sagrada Escritura é uma estrela, que quem a lê, quem a estuda, quem a ela se dedica, encontra-se com Deus. E olhem que oportunidade que teremos na nossa paróquia, a partir de meados de fevereiro, toda segunda-feira, à noite, teremos aqui nesta catedral, sem ter que fazer inscrição, é livre. Estudo bíblico, temático, por exemplo, como educar os filhos segundo a Escritura, o que acontece após a morte segundo a Bíblia. É preciso conhecer a palavra. Segunda estrela, diz Boaventura, é Maria, porque Maria está sempre com Jesus. Olhemos para o presépio, ela está com Jesus. Na hora da cruz estava com Jesus, no sepultamento estava com Jesus, no derramamento do Espírito Santo estava lá junto com os apóstolos. Maria sempre presente. Quem busca, quem está próximo a Maria,
pode ter certeza que Maria é essa estrela que nos conduz a seu Filho Jesus. E a terceira, de São Boaventura, é uma estrela interior que Deus nos concede no nosso batismo, que são as graças do Espírito Santo, as quais nós devemos suplicar em nossas orações. Invocar o Espírito Santo, pedir a Ele que nos dê o dom do discernimento, o dom do entendimento das coisas que vão acontecendo. Os reis magos nos ensinam que diante de Deus não se chega de mãos vazias. É que nem família de italiano quando vai visitar os outros, né? Sempre leva alguma coisa, né? Os reis magos nos ensinam que diante de Deus não se chega de mãos vazias. Quais são os presentes que estamos preparando? O que teremos em nossas mãos quando diante de Deus, face a face, estivermos? Imaginem quanto seria triste se diante dele nos apresentarmos de mãos vazias. Tem um filme antigo, e esses dias achei interessante que estava circulando no WhatsApp, né? O Quarto Sábio. O Quarto Sábio. É muito interessante este filme e ele é baseado numa obra, num clássico, de Henry Van Dyck, e conta a história fascinante de, hipoteticamente, um quarto sábio. A Sagrada Escritura nos fala de 3. Este quarto sábio, ele seria o filho de um rei da antiga Pérsia. O nome deste sábio, Artaban. Artaban também quer encontrar-se com o menino, também conheceu as profecias, deixa tudo, junta os seus presentes e vai em busca do menino. Ele é contestado, os seus contemporâneos, conterrâneos, diz não vá, não vá, não vá, mas ele tudo deixa e vai buscar, vai procurar o menino. No entanto, parece que na vida dele as coisas não vão acontecendo de modo certo. Quando ele chega um pouco atrasado e os 3 reis magos já tinham partido. Porém, ele segue viagem e diz, eu os encontrarei e com eles irei até o menino. Não os encontra. Vai, encontra a gruta, já não está mais o menino. E assim sucessivamente, vários e vários episódios, ele ouve falar que Jesus está ali, que Jesus está lá, e ele vai seguindo, vai procurando encontrar a Jesus, mas sempre vai chegando atrasado. Neste caminho ele encontra uma comunidade de doentes, leprosos, começa a ajudar esta gente. Em determinado momento faltava recursos e ele tinha 3 pedras preciosas. E ele se desfaz da primeira pedra preciosa para salvar aquelas pessoas da doença. Segue a estrada em determinado momento, continua a sua procura. Encontra uma menina que estava sendo vendida por escrava devido dívidas de seus pais. Também mais uma pedra preciosa. Compra a liberdade da menina. Não me lembro da terceira pedra, mas enfim, fica sem nenhuma pedra. Já velho, cansado, doente, encontra-se com Jesus. Jesus tem 33 anos, é o caminho da cruz. E este homem, Artaban, pede ao Senhor desculpas, porque não tem nenhum presente a oferecer ao Senhor. Neste momento, Jesus, fazendo uma retrospectiva, ajuda Artaban e como que em algumas cenas lhe mostra tudo aquilo que Artaban
havia feito com estas joias, com essas pedras preciosas. E Jesus mostra a Artaban que todas as vezes que ele utilizara destas pedras para praticar o bem, foi a ele o Senhor que ele presenteou. Artaban, então, sente-se realizado e morre na graça de Deus. Também, meus queridos irmãos e irmãs, temos que preparar os presentes para Jesus. Talvez as coisas não acontecerão como o nosso planejado. Talvez as coisas sairão bem diferentes daquilo que a gente gostaria e tinha pensado. Mas se for o nosso esforço de não chegarmos de mãos vazias diante de Deus, jamais chegaremos de mãos vazias diante dele. Ainda que por caminhos, ainda que por modos diferentes. Que este ano de 2021 que estamos iniciando, aliás, seja um ano de procura. Seja um ano de procura de Deus. Seja um ano em que estejamos desejosos de presentear a Deus. Seja um ano em que nós façamos dele uma preparação para chegar diante de Deus e poder oferecer, se não presentes, físicos, claro, mas apresentar a Deus pelo menos o nosso esforço. Artaban não tinha nada além de todo o esforço que realizara durante a sua vida. E nada mais do que este esforço era o que Deus dele esperava. Então, que seja este ano para nós um ano de muito crescimento espiritual, seja um ano também de prosperidade, seja um ano em que nós nos encontremos com Deus.